Ensina a gente a pensar. Vocês têm isso aqui? Sim, na escola. Sério? Eu tenho que ver isso. Você pode me levar? Claro. Vai ser muito bom para a gente esclarecer algumas dúvidas. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você trabalha aqui? Eu trabalho aqui. Eu sou a Vasti Ferrari, gestora de educação da Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí. Era isso que eu queria saber. Lô, o que você acha que a gente devia perguntar para ela? O que tem de diferente na educação de Jundiaí? Aqui tem algumas características muito bacanas e especiais. A primeira coisa que a gente acha que é mais bacana aqui de Jundiaí é que dentro das escolas nós ouvimos as crianças para projetar os prédios, para pensar as metodologias de ensino, para pensar como a escola pode ser melhor para as crianças. Aqui a gente tem os conselhinhos escolares dentro de cada uma das escolas. Meninos e meninas são escolhidas pela turminha para representar a sua sala numa reunião maior, onde as pessoas podem discutir os problemas e as soluções, o que elas gostariam que a escola tivesse e não tem. E uma vez por bimestre, a gente se reúne online, as crianças e eu, para pensar a educação da cidade. Acho que essa é a coisa mais bacana que a gente conseguiu fazer aqui, porque desse jeito a gente consegue construir escolas melhores, fazer reformas mais adequadas, pensar a educação da cidade para os meninos e para as meninas, na perspectiva do olhar delas, do jeito que elas pensam que seja a melhor forma, olhando também o nosso profissionalismo, olhando para os nossos estudos e juntando a fala das crianças, juntando as possibilidades de interação com as crianças com a nossa capacidade profissional de atuar. A gente pode aprender brincando? E a gente pode aprender brincando a maioria das vezes da nossa vida. Aprender se divertindo é muito legal. Nem sempre a gente consegue se divertir aprendendo. Às vezes a gente precisa gastar muita energia e concentração em alguma coisa. Mas nós acreditamos que a brincadeira na escola, ela é a essência da aprendizagem. E brincadeira não é só pular corda, jogar bola, mas às vezes é investigar com a lupa. Às vezes é colocar alguma coisa no microscópio, às vezes é ir com o computador lá para fora no jardim, sentar com os amigos e fazer uma pesquisa. E às vezes é brincando livre, né? A gente cuida da saúde emocional, da saúde intelectual, das possibilidades de interação com a natureza, sempre pensando num jeito novo de fazer educação para os meninos e as meninas que hoje conhecem muitas coisas. Nós chamamos esse trabalho da gente de escola inovadora. As crianças passaram, na minha opinião, a serem as protagonistas. Elas se tornaram o centro, tanto nas vivências que a gente tem
nas formações que a gente tem, elas aparecem. Então, se tem abertura de uma formação para professor, tem criança se apresentando. A criança que é o foco na legislação, ela saiu do papel, veio para a vida, né? E se tornou a protagonista, de fato, de um lugar onde é o espaço dela, né? De direito. E ela passou a realmente ter voz, né? E ter vez dentro desse espaço. Há uma organização nas salas, na escola, onde o formato das aulas, os meus colegas mudaram para que essas crianças não só sejam ouvidas pelos adultos, mas que elas troquem entre os pares, a maneira como a gente dispõe as carteiras, como elas se sentam. E aí a escola criou, desde o ano passado, o representante de sala. Então a gente tem aprendido aqui com eles, na prática, o que é uma democracia. Então o que é apresentar uma proposta, que eu não posso simplesmente votar no meu amiguinho porque eu gosto dele. Eles aprendem, né, o que é concebível eu fazer. Então não dá para eu querer bebedouros que saiam milkshake, mas dá para eu reivindicar um bebedouro que saia uma água fria no calor. Bom, eu gosto das quadras porque dá para ter recreação, educação física, algumas atividades de arte, de inglês. Na verdade, eu gosto de tudo. Que legal, né, Lu? Ó, lá no meu planeta é tudo muito diferente. Não tem essa escola legal igual vocês têm aqui. Lá no meu planeta é como se fosse uma caixinha, todo mundo fica sentado, olhando pra frente, apertado, não pode olhar pro lado. Então quer dizer que as escolas aqui são totalmente diferentes disso. É isso que a gente tem buscado ao longo desses anos. Ouvir as crianças, entender que o mundo contemporâneo pede uma escola diferente e que sentar todo mundo enfileirado, olhando para frente só para a professora, não é mais o melhor caminho, porque as crianças também nos ensinam muito. E as crianças hoje gostam muito de aprender com a natureza, fazendo experiências, investigando, lendo coisas novas, aprendendo coisas que fazem sentido para a vida delas e de um jeito especialmente feliz. Porque os meninos e as meninas querem muito aprender, não só observando e ouvindo, mas pondo a mão na massa. E é isso que a gente tem feito, fazendo com que as crianças saiam um pouco desse desenho de sala de aula, de todo mundo enfileirado com o caderno e o lápis na mão, que também tem momentos importantes, mas fazendo com que as crianças, através das perguntas mais inteligentes que elas sabem fazer, aprendam coisas muito importantes para a vida. Elas perguntam por quê, como, de que jeito, onde. Quando a gente sai da sala de aula e vai pesquisar, e vai buscar na natureza, vai buscar nas tecnologias as diferentes respostas que o mundo dá, às vezes para uma pergunta da gente, a gente faz com que essas crianças aprendam melhor. E o que nós queremos é que elas leiam muito bem, escrevam muito bem, saibam fazer contas, que interpretem textos. Mas a gente não precisa fazer isso sentado na carteira. A gente pode fazer isso de jeitos muito diferentes e inusitados. É isso que a gente tem buscado fazer. A gente começou a perceber que as crianças, elas, na sua maioria, enquanto estavam em casa, elas só tinham a TV e o celular como foco, porque não tinha espaço também. Elas chegaram com algumas defasagens, mas elas também chegaram com uma energia como se ela tivesse reprimida, né? E aí a escola começou a mudar os espaços, né? A gente começou a fazer mais círculos, mais agrupamentos, as salas foram sendo modificadas, inclusive essa que nós estamos. O livro físico foi algo que voltou, e aí vai entrar o desemparedamento, porque o livro físico não era algo para eles
como é que eu posso... Não era que não era palpável, mas não sugeria uma vontade deles, sabe? Então, o desemparedamento, quando a escola criou o bosque, que antes eram grades, quando a escola tirou as grades, plantou as árvores, fez o bosque, eles começaram a ir ler lá fora. E aí, o livro físico, ele teve uma outra degustação pelas crianças. Naquele parque botânico, a gente vai mais vezes. A gente vai, às vezes, quando tem piquenique, quando tem teatro lá, a gente vai mais naquele lá. Bom, quando é piquenique, a gente come, né? Óbvio, aí a gente brinca depois. E o contato com a natureza, tudo isso faz uma diferença muito grande. O sentar em roda, ir para o parque com eles, então chegar lá no parque e dizer assim, todo mundo joga lixo, né? Mas chegar no parque e perceber que, opa, eu também frequento esse parque, talvez esse saco de salgadinho tenha sido meu. Então, qual é o impacto dessas embalagens no meio ambiente, num parque que é tão rico como o do Tulipas, se a gente não cuidar, se a gente não continuar fazendo? E como a brincadeira é uma coisa séria na vida da escola em Jundiaí. Você gosta de brincar, Lourenço? Gosto muito. E você foi já no mundo das crianças? Já fui, é muito divertido lá. E é bem assim que é a escola. A escola olha para o mundo das crianças, vê aqueles brinquedos lá e introduz outros que sejam parecidos em outras formas, mas que tenham o mesmo contexto. Se tem chafariz lá no mundo das crianças, tem brincadeira com água aqui na escola. Se tem lá parede de escalada, a escola coloca corda na árvore para as crianças subirem, porque além da a gente exercitar a musculatura, a gente aprende que muitas vezes na escalada a gente vai cair, vai querer levantar outra vez e vai querer subir mais um pouquinho e alcançar outros objetivos. Olha como o mundo da criança se parece com a escola. E sabe o que a gente acabou fazendo? Quando as crianças da escola vão visitar o mundo, a gente criou um e-book chamado O Mundo na Escola. O e-book, antes das crianças visitarem o mundo das crianças com a professora, eles estudam lá atividades com conteúdos de física, de química, de matemática, muita coisa bacana que depois eles vão brincar e vivenciar lá no mundo. Foi com os meus pais, eu lembro até do dia, foi 22 de maio mais ou menos. Foi bem legal. A gente ficou mais ou menos não lembro, era de manhã até 1 da tarde, mais ou menos. A gente fez um piquenique lá, teve lá coisinha de chafariz, teve lá várias brincadeiras, foi bem legal. Bom, no mundo das crianças tem bastante área verde, tem vários escorregadores gigantes, pelo menos da vez que eu fui. Tem vários chafariz que dá pra brincar, tem um chafariz menorzinho, tem banheiro, tem praça. Tem uma pracinha que dá para você sentar, para comer. Também tem vários brinquedos para a gente brincar, várias atrações. A legislação brasileira e os documentos oficiais, eles vão falar que o brincar é indissociável do educar. É impossível ficar 5 horas com uma criança sem chamar a atenção dela. E assim como o pai também, ele fica com ela e ele também educa, ele também ensina, né? Então, enquanto ela brinca, ela descobre inúmeras possibilidades. Na escola de Jundiaí, todas elas têm brincadeiras com areia, brincadeiras com água, brincadeiras na fogueira, brincadeiras na escalada. Todas elas têm horta orgânica, sem agrotóxico, para que as crianças aprendam a cuidar da terra e se alimentar melhor. A horta
começou no ano passado. Ela começou um pouquinho tarde porque ela não existia fisicamente, então não existia um espaço. E aí a prefeitura, ela nos dá a formação do Inova na Horta. Foi aí que a gente conheceu as punks, né? Então a gente começou a perceber que algumas plantas que a gente vê na rua, elas de fato servem para comer. Eu gosto da horta que dá pra ver o crescimento de cada plantinha. Exemplo, dá pra gente ver a plantinha pequenininha, depois a plantinha um pouquinho maior, depois a plantinha grande. Na comida, as merendeiras já falaram que elas colocam punks. Eu já vi a cenoura, já vi um repolho que elas plantam. O pessoal do Vale Verde apresentou para nós quais são a diferença entre as punks, o que nós podemos fazer com elas, né? Como nós podemos comer. Punks é assim, plantas alimentícias não convencionais. Exemplo, uma planta que não me convém a comer. Aí, só que ela pode ser comestível ou não. Ela é comestível na maioria das vezes, né? Bom, eu gosto da capuchinha que tem ali. E eu gosto da hortelã, não sei se ela consideraria. E gosto também de uma tal de avenca vinagreira. Geralmente as punks, elas trazem mais vitamina C, porque elas trazem nutrientes, trazem vários tipos de vitamina. E as crianças aprendem desde muito pequenininhas que essas plantas são altamente nutritivas e tem muita proteína importante para o crescimento. Então olha que bacana, a gente tem um Vale Verde que consegue trazer para a gente essa experiência. E a gente ainda aproveita tudo isso para aprender inglês, porque as nossas hortas têm uma plaquinha com o tipo de planta, com o tipo de alimento, em português e em inglês. Olha que legal! Então as nossas crianças aprendem inglês a partir dos 4 anos com as experiências da escola. As plaquinhas, por exemplo, de comunicação visual das crianças da sala de aula estão escritas em português, em inglês e agora a gente ainda está acrescentando o Braille e Libras. E as crianças também aprendem inglês por meio dos jogos que tem dentro dos computadores das crianças na escola. Os tablets, a tela interativa, os Chromebooks, que são laboratórios móveis que nós temos para as escolas hoje, uma brincadeira com robô muito legal e programação, tudo isso em inglês e português. Olha que bacana que é a escola hoje. Você falou dessa escola inovadora, de hortas, de um monte de coisas legais para as crianças. Tem outros lugares onde as crianças podem investigar, experimentar outras tecnologias aqui na cidade? Tem, nós temos muitos lugares. Mas um lugar é muito especial para nós, é o FabLab. FabLab fica aqui no Complexo Argos e ele é um grande laboratório de ideias, uma fábrica de ideias. E as crianças podem vir junto com os seus professores e criar possibilidades para resolver os problemas lá da sua escola. A sigla é uma abreviação do Laboratório de Fabricação em inglês, né? Ele vai surgir numa universidade nos Estados Unidos. Primeiro vem para as universidades também, depois algumas prefeituras do estado começam a adotar o laboratório dentro de algumas escolas. E para nós vai chegar aqui por intermédio do SESI, com o interesse da nossa gestora, Vasti, que ficou encantada ao visitar um laboratório e traz essa ideia de ter um laboratório municipal. Inicialmente o SESI vai entrar ajudando a gente com todos a parte dos maquinários e formação, porque todos nós que estamos aqui dentro somos professores, não temos formação técnica, né? E a gente recebeu essa formação do SESI. O FabLab, eu posso explicar que é um lugar muito divertido e para todo mundo, assim. É um lugar de você expressar o que você imagina, sabe? Ah, eu quero tipo um cavalo, aí você vai lá e expressa no seu desenho um cavalo, por exemplo. As outras vezes que eu vim aqui, eu fiz um monstrinho que você colocava
duas luzinhas pode ser duas cores, nos olhinhos dele e colocava uma bateria atrás e grudava. Aí você apertava e acendia. Pra gente fazer um circuito, assim, sabe? Da bateria até os olhinhos dele. É um laboratório que tem como premissa principal resolução de problemas através de algumas ações utilizando equipamentos específicos. Essa resolução de problemas, a ideia é que ela seja alguma coisa que impacte a sociedade, o entorno da escola, no nosso caso, que a gente trabalha com as crianças, alguma questão que as crianças tenham que incomoda na sala de aula. Então, essa ideia de trazer o FabLab é interessante para que as crianças tenham essa vivência, né? Do que é um laboratório de tecnologia. Porque você aprende a trabalhar com... Por exemplo, eu estudei o corpo humano, agora eles estão meio que repassando umas coisas, sabe? Que já aprendi na escola. Depende da matéria, aí você aprende a escrever, a ler, a matemática. Aí aqui eu aprendi uma coisa nova com um livro que eu li agora há pouco, sobre músculos. É muito rico de se ver. Nosso objetivo principal é ampliar o uso das tecnologias pelas crianças. Quando eles chegam aqui, a gente faz essa pergunta para todos. Para que vocês usam as tecnologias, a internet ou, né? Eles falam jogo, rede social e vídeo. A nossa intenção maior é fazer com que eles ampliem isso e traga isso em benefício deles, para benefício da aprendizagem ou mesmo para despertar um interesse futuro, talvez, né? E quando eles chegam aqui e eles observam que tudo aqui é a mão deles, tudo aqui eles podem manusear, tanto desde ferramentas, maquinário, tudo eles são orientados, né? A máquina 3D, porque você pode fazer bonequinhos articulados e coloridos. Eu vou até a escola, explico para eles como funciona, qual que é a dinâmica de trabalho. Então, quando eles vêm aqui, eles já estão tranquilos, eles já sabem o que eles vieram fazer, qual que é o produto final que eles querem, né, com esse trabalho. E aí eles vão explorando o laboratório, vão vendo o que é possível, se é possível utilizar, no projeto deles vai entrar máquina laser, vai entrar impressora 3D, eles que vão desenhando conforme vai acontecendo. O legal é que a gente recebe o feedback deles, que eles falam, esse é o melhor passeio que eu já fui, que eu já fiz. Porque eles, quando falam, você vai para um laboratório, eles ficam meio assim, né? Porque a criança quer ir para o espaço aberto, quer ir para o parque, quer brincar, quer correr. Mas quando chega aqui, a dinâmica de trabalho, e eles sendo protagonistas, sabe? Esse é o principal, sair deles a ideia, eles serem responsáveis, né, pelas decisões. Tem isso sempre muito, a gente não dá resposta, eles colocam a pergunta e a gente faz outra pergunta para que eles conduzam a situação para chegar a eles acharem a resposta. E eles gostam muito, né, dessa autonomia que a gente dá para eles. Tudo que eu vi aqui, eu acho que é meio que único. Cada espaço tem uma coisa única, sabe, do seu lugar. Aqui eu acho que eu nunca vi as outras coisas que tem aqui em outros lugares. As crianças daqui a pouquinho vão crescer e nesse mundo cheio de novas ideias vão ter profissões muito diferentes daquelas que nós temos hoje. E quem sabe seja esse, o FabLab, um lugar da gente começar a pensar jeitos novos de resolver os problemas do mundo. Muito legal que eu descobri que tem muitas formas diferentes de aprender, né? Cada criança aprende de um jeito. É isso mesmo, cada criança aprende de um jeito, por isso que a inclusão é tão importante hoje. Pensar em cada criança, em cada menino, em cada menina e no jeito que cada um aprende, que a gente chama de potência da aprendizagem. Em vez da gente pensar nas dificuldades, a gente pensa nas potências, nas potencialidades de cada menino e cada menina. Um menino gosta mais de matemática, vai melhor em matemática. O outro é melhor em português, o outro gosta mais de educação física, a outra menina gosta mais de arte.
E assim a gente vai olhando para o que cada um gosta mais, juntando o que cada um gosta mais e assim todo mundo aprende junto e melhor. Quando eu olho para o que se pode fazer e não o que não se pode fazer. Isso a gente chama de inclusão, a possibilidade de todos os meninos, todas as meninas estarem na escola com a gente, aprendendo o seu melhor e fazendo o seu melhor. Você que é adulta, você gosta de morar na cidade das crianças? Eu não só gosto de morar na Cidade das Crianças e trabalho pela Cidade das Crianças, como eu acredito que as crianças serão seres humanos adultos melhores do que eu. Eu tenho certeza que uma cidade que acredita no valor da criança, que ouve a criança e dá voz e vez para ela, quando ela conta para a gente as coisas que não estão boas na nossa cidade ou na nossa educação, vocês, meninos e meninas, dão para a gente todas as diretrizes para a gente fazer políticas públicas de qualidade pela cidade. E eu tenho certeza que os meninos e as meninas de Jundiaí, que aprendem inglês a partir dos 4 anos de idade, que aprendem a lidar com as tecnologias educacionais para aprender mais e melhor, que sabem que a alimentação saudável vem de uma horta orgânica e você aprende a se alimentar melhor por meio dela, que acredita na leitura como um grande potencializador das aprendizagens para a gente a vida inteira, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um adulto que vai saber conduzir muito bem a cidade de Jundiaí. Eu acredito na Cidade das Crianças. É isso que eu queria saber, né, Lívia? Por que Jundiaí é a cidade das crianças? São muitos os motivos para a gente falar. Jundiaí é a cidade das crianças. Um deles é porque a gente escuta as crianças, sabia, Lívia? A gente ouve, quer saber a opinião das crianças. Como que Jundiaí pode ser melhor sob o ponto de vista deles? Por exemplo...